Estimados vizinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mês dos Dubladores. Hoje nós recebemos ele, Thiago Zambrano. Ele que é dublador, locutor, diretor de dublagem, vai bater um super papo com a gente, contar sobre a sua profissão, os desafios, como que ele, se transformou no profissional que ele é hoje. Então, mandem também a sua dúvida. Deixe aqui embaixo nos comentários qual cidade, estado você está nos assistindo. E para você que perdeu aos demais episódios ou quer rever os outros episódios aqui do Mês dos Dubladores, vai no nosso Instagram, @turma.ch, e clica no link da bio que você vai cair no canal do YouTube. Os episódios estão lá. Se o episódio é exibido num dia ao vivo, no dia seguinte, às 19 horas, ele vai estar no nosso canal do YouTube. E se você estiver nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal, para que o YouTube compreenda, que o nosso conteúdo é interessante e possa repassá-lo para outras pessoas. Então, nosso convidado de hoje é o Thiago Zambrano. Ele é locutor, dublador, diretor de dublagem e vai bater um super papo com a gente. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Para a gente poder bater esse papo. Sejam todos bem-vindos. Deixem nos comentários de qual cidade, estado você está nos assistindo. Deixem também a sua dúvida para o Thiago, se você talvez quer ser dublador ou conhece algum trabalho ou joga ouvindo a voz do Thiago e você quer saber mais sobre os bastidores de um game ou de um outro produto, mande aí. Thiago já está entre nós. Deixa eu tentar chamá-lo aqui novamente. Sejam todos bem-vindos. Temos pessoas do Distrito Federal, Ceilândia. Thiago, aparece para minha mensagem que você não consegue participar. Thiago, tenta me enviar um convite para ver se eu consigo te aceitar. Porque quando eu te faço o convite, aparece escrito para mim que você não consegue aceitar. Vamos tentar fazer o contrário. Você me manda o convite e eu tento ver se eu consigo aceitar aqui. Para ver se vai dar certo assim. Agora eu acho que vai, hein? Temos seguidores de Belém. Ah, agora vai. Olá, Thiago, boa noite. E Agora aí, foi. tudo bem? Tudo certo? Você me ouve bem? Sim, sim. Você está me ouvindo bem, me vendo bem também? Sim, sim, querido. Tudo ótimo, tudo perfeito. Ah, então Tudo show. maravilhoso. Tamo bem, tá bonita. Essa luz tá boa em você, Bom, cara. obrigado. Bem, Pô, essa luz é boa, essa luz é boa. essa luz é boa, essa luz é boa. E Ô, aí, como Thiago, é que estão aqui. as coisas, cara? Que bom Ó, tá aqui, muito bem. tudo Olha, faz certo, muito né? tempo que eu não faço live. Sério? A gente ficou numa onda na pandemia de fazer tanta live, live, Foi. live, 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 live. Aí chegou uma hora que eu dei uma saturada, falei, cara, não dá mais, porque, tipo, são os assuntos que o pessoal querem saber, né? A gente já fala, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E aí acaba meio que ficando tudo muito perto, muito igual, né? Sim, sim, Então sim. aceitei de pronto, primeiro porque eu sou muito. Quem que não cresceu vendo Chaves e Chapolin, né? Quem? É. Todo Deu uma travada aqui pra mim agora, Thiago. Eu não sei agora se travou só pra mim. Eu acho que travou um pouco. Thiago consegue me ouvir, me ver? Deixa eu tentar aqui de novo. Tentar aqui de novo. Agora foi? então é isso, cara. Essa é a história da minha vida. Queria contar para todos vocês. Obrigado por ter me ouvido. Eu acho que
Todo mundo ficou contente em saber tudo que eu contei. São grandes novidades do mercado. E valeu. Você Tamo junto. você acabou de comentar, né, daquele jogo que tá para sair, Falei né? tudo, Todo tudo. mundo Falei querendo todo. saber. Falei o spoiler inteiro. Tá todo mundo sabendo agora. O mundo tá sabendo. Você tá- Sei lá o que tá acontecendo. Caiu aí, rapaz. Meu Eu Deus do não céu. sei. Você tá fazendo pelo celular mesmo? Tô, celular, Ah, então não Wi-Fi, tranquilão, sei o que pode bonitão. ser. É. Oh, mas brigadão, tá, por ter aceito mesmo aí, né? Realmente teve um boom de lives, né, na época da pandemia, né? Um Eu acho que era o que dava monte. para fazer, né? Um monte. Fiz muita live. Eu comecei fazendo live no TikTok, porque fiquei com muita gente no TikTok, né? Aham. E aí, eu não sei nem se pode falar isso, pode falar rede vizinha, né? Não sei. É, tem umas E coisas assim, a é. rede vizinha. E aí eu fiz bastante coisa lá, e aí acabei fazendo muita live lá, e o pessoal curtia, porque eu falava umas besteiras, uns chavecos furados, assim, falava umas loucuras, o pessoal adorava lá. Mas aqui eu sou mais contido, aqui é muito mais profissional, aqui é muito mais sobre dublagem, aqui é sobre coisas interessantes. Não, mas sinta-se em casa, tá? Sinta-se em casa, pode Perfeito, é falar o maior que de quiser. 18? Tem que ser maior de 18, então, a live. Olha, a penúltima live foi a penúltima live foi com a Tânia Gaidar. Se você imaginar metade do que ela falou aqui, metade do que ela Virou uma falou live pornô. virou. Eu adoro ela. Se ela Foi estiver uma vendo, doideira. um beijo pra ela, né? Maravilhosa. Foi maravilhosa. Agora, Thaís Durães foi ontem, né? Foi, Thaís Durante foi ontem. Thaís Durães fala palavrão pra caramba na live dela na Twitch. Ela fala é desbocada demais. Ela Ela é pediu desbocada. permissão pra eu falar puta que pariu ontem. Falei, pode falar. Ah, nossa, que delícia. Oi, tudo bem, querido? Eu posso pedir permissão pra Eu, falar puta que pariu? Claro, fale. Puta que pariu. foi exatamente assim. Mas sinta-se à vontade, tá? Pode falar à vontade. São formas de expressão, né? Não, Hum, não tem como, não tem como. não tem como. E a minha Mas vamos lá. primeira. Vamos ao que Ó, viemos, né? eu tenho uma primeira pergunta que é quase existencialista, que é o Sim. seguinte: como que um professor de informática foi para locução, para dublagem? Quando que você Nossa. deu esse boom, você acordou, e falou, não, chega disso. Como que chegou a locução e a dublagem na sua vida? Cara, que stalkeada você deu na minha vida, hein, pai? Caramba, vocês são nervosos demais. É o seguinte, cara, fui professor de informática no colégio Módulo aqui na Lapa. Um dos meus alunos era o Adrian Tatini, todo mundo deve conhecer ele agora, porque ele faz One Piece, ele faz o Ozo, né? Como é que é o nome do personagem? Não lembro agora. Faz um personagem grande de One Piece. O pessoal que tá na live assistindo pode ajudar a gente. E o Adrian foi aluno meu, pra você ter uma ideia. Tão velho que eu sou. Me senti mal agora. Mas eu trabalhei nessa época, eu trabalhava e fazia teatro já nessa época também. Então, Uhum, eu já estava aí caminhando para a vida artística, que sempre foi minha veia, meu dom. uhum, E desde os 15 anos que eu já sabia que eu queria trabalhar como locutor de um canal de TV, locutor de um. Enfim, queria ser locutor. Essa era a minha meta de vida. E a dublagem aconteceu meio que por acaso, porque o Spencer Totti, que é meu sócio, meu amigo há 35 anos, falou, cara, eu quero fazer um curso de dublagem no Senac e quero saber se você quer vir. Aí eu falei, cara, eu tô sem dinheiro agora para poder fazer, que eu tava fazendo um curso de locução. Aí falou, beleza, então ele foi um ótimo amigo, ele falou, claro, fique tranquilo que eu vou fazer e você que se dane. E aí eu fui lá, me forcei a conseguir o dinheiro e a gente fez junto esse curso. Então foi meio que o professor de informática foi meio para poder a vida precisava de giro, né? A gente uhum, precisava trabalhar. Eu já fiz muita coisa antes disso. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. uhum. Trabalhei em fast food, rede de fast food, trabalhei em videolocadora, que metade da sua live, quer dizer, estamos em 22 pessoas, 24 agora, acho que as 24 não sabem o que é videolocadora. E, e aí eu trabalhei em videolocadora, trabalhei em loja de frios, laticínios, queijo, putz, fiz muita coisa. E aí fui indo, sempre gostei de trabalhar e fazer as coisas. E aí fui indo, fui crescendo. E o caminho artístico foi guinando, foi subindo, veio vindo e locução veio entrando, narração, dublagem, e aí começou, entendeu? Aí depois que eu entrei para dublagem, passaram-se uns 4 anos lutando para me firmar no mercado, não é assim? Todo mundo que entra sabe disso, né? Se tem alguém novato na Uhum. dublagem, sabe que é difícil entrar. E depois de uns 4 anos que eu realmente parei de trabalhar com outras coisas e vivi realmente da dublagem, né? É isso.
Tem algumas pessoas aqui nos comentários que sabem que é uma videolocadora, apesar que deve ter visto em algum filme, né? Um filme dos Alguma anos coisa. 90. É. E na dublagem, qual que foi o seu primeiro personagem, assim, que já era um pouco maior, ou que te deu mais trabalho? Olha, eu lembro de começar a fazer algumas coisas. Uma delas eram alguns animes, porque na Uhum. época que comecei a dublar, apareceu aquela TV de anime, como é que é o nome dela? Esqueci agora. Que acabou, não tem mais, inclusive. E passava só anime, e era tudo dublado na Uhum. Alamo, pra você ter uma ideia. Uhum. Então, tinha muito trabalho, muita coisa, e eles precisavam renovar os dubladores, já estavam usando todo mundo para tudo Uhum. quanto é coisa. E aí eu acabei conseguindo fazer aí é, um- um- alguns protagonistas. Eu fiz um anime chamado Black Cat, que eu lembro muito bem, que foi o protagonista, o meu personagem era o Black Cat mesmo. Tem também o 12 Kingdom, que foi um anime famoso, inclusive, que eu fiz um personagem importante lá também. Aham. Mas foi com o Toma de Ícaro, de Prólogo do Céu Aham. dos Cavaleiros do Zodíaco, que realmente minha carreira teve uma guinada. A primeira guinada da minha carreira foi com Toma de Ícaro, Prólogo do Céu. Eu era bem jovenzinho, contracenei com Ceia de Pégasus e dizia assim: Ceia, como você pode ser um deus? Eu vou me tornar um deus, porque você defende tanto Atenas. E assim a gente era aquele jeitinho de cavaleiros, começo de carreira, tudo para cima. Aham. Você olha a dublagem daquilo lá e fala, meu Deus do céu, como podia ter melhorado tanto. Mas não é, é evolução mesmo. Né? Isso foi em 2006, por ali? 2006, 2006. E é importante exatamente. comentar também sobre o Cavaleiros do Zodíaco, porque assim, é um anime, né, que naquela época ali que deu essa grande visibilidade para a dublagem, né? Acho que na época, antes disso, não se falava, né? Não se buscava para Uhum. saber quem eram os dubladores. E com esse programa chegando, começou a ter evento, né? Começou a ter tudo isso. E Eu você acho, já assistia antes? cara, nossa, eu era viciado em Cavaleiros. Imagina, chegava da escola, TV Manchete, versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Então, assim, eu assistia Cavaleiros, assisti tudo de Cavaleiros daquela época. Eu acho que eu tinha 16 anos quando começou Cavaleiros, assim. Então, que foi em 96, mais ou menos, 97, já assistia Cavaleiros. Então, para mim foi uma alegria gigantesca, foi uma realização total, assim, da minha vida. Consegui ser exatamente essa pessoa de sorte, né? Digamos, na dublagem, que Aham. consegue pegar um personagem que assistia de um programa quando era criança. E é mais difícil dublar um produto que você já é fã? Ou é mais fácil porque você já conhece? Eu acho que é mais fácil porque você tem uma construção do que vai ficar aquele projeto. Quando a Aham. gente faz uma dublagem de um projeto, às vezes, se a gente não tem conhecimento algum daquilo, nada, a gente não tem ideia de como vai ficar pronto. A gente não tem Aham. essa ideia. Porque a gente grava somente a nossa parte. Sim. Como eu. Nossa, eu liguei o ar-condicionado, ficou tão frio aqui, deu uma gelada. Como eu conhecia Cavaleiros, eu já sabia como, mais ou menos, a forma como lidar com certas frases de Aham. impacto, com as intenções. Claro que eu fui muito bem dirigido pelo maravilhoso Uhum. Marcelinho Campos, que é o Moody Ares, né? E grande diretor, me ensinou muita coisa. Foi um dos grandes professores que eu tive. Mas todo o contexto da história eu já sabia, já Aham. tinha ideia, né? Eu estava esperando tanto, e o danado do Thomas não teve um golpe, não tinha uma frase de golpe dele, que nem é, me dê sua força, Pegasus, não tinha nada disso. Então, eu estava guardando aquilo, eu vou fazer uma frase do cara, tipo, sei lá, asas do inferno, nada, tipo, nada, não teve frase nenhuma. Falei, pô, acabou minha participação em Cavaleiros, eu não tive nenhuma frase. Meu Deus, eu não vou poder chegar em nenhum evento e já soltar a frase. Não, tem que fazer a voz dele aqui. A Bia Bertino perguntou, ó, qual dos trabalhos de dublagem é o seu xodó? Cara, eu tenho algumas coisas que são do meu coração, assim, por alguns Aham. motivos até. Por exemplo, antigos, coisas mais antigas, próprio James Gordon de Gotham, né? Porque eu entrei pro mundo Aham. do Batman, que é esse carinha aqui, ó. Ele aqui, ó, bonitinho. Polícia de Gotham. Ele só tinha essa frase também na série toda. 5 temporadas só falava Polícia de Gotham. Tô brincando.
Então, foi, ele foi um personagem do meu coração há um tempão, Aham, assim, faz um tempo já, porque ele me trouxe para o mundo de Batman e me deu a segunda guinada da minha carreira, digamos assim. aham. É, eu acho que ele foi, depois do Toma de Ícaros, ele veio e me apresentou um pouco mais, porque foi Netflix, Aham. passou na Globo, então foi legal, foi uma coisa que deu bastante giro para mim na carreira. Então o Ben Mackenzie, né, que foi o ator que eu dublei, e depois nunca mais dublei em mais nada, porque ele parou também de fazer, eu tive a sorte, né, que alegria. O cara acabou Gotham, nunca mais fez mais nada. Que Escreveu um isso. livro agora sobre criptomoeda, economia, o cara, sei lá, pirou na vida aí. E aí não fez mais nada, então não consegui fazer mais. Mas o James Gordon tá no meu coração. Aí, mais pra frente, eu acho que eu posso dizer que vamos fazer um pouquinho, agora mais para perto, agora do tempos atuais. A menor participação que eu tive na minha vida de Marvel e a mais gratificante, que foi esse cara aqui, ó. Sim, Ele sim. até de moda, ele gasou fizeram de elástico, né, o homem, o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, que foi a voz do John Krasinski no filme do Doutor Estranho, o último que Aham. teve. Ele apareceu, primeiro porque era um desejo dos fãs que o Krasinski fizesse o Senhor Fantástico, e a Marvel escolheu a minha voz para poder fazer. E, cara, foi assim, foi uma emoção muito grande ser um herói, querendo ou não. Não sei se ele volta ou não, acredito que não, pelo que a gente está ouvindo aí, não volta no próximo filme. Mas eu fui um Senhor Fantástico e fui a voz do Krasinski para Marvel. Se ele for fazer qualquer coisa para Marvel e for dublado, com Aham. certeza vão me chamar aqui. E como que funcionou esse teste, essa escolha de voz para o Senhor Fantástico? Cara, eu vou te falar, eu fui chamado, mandaram a minha Sério? voz, Que show. escolheram a minha voz, eu nem fiz teste. Escolheram a minha voz, já mandaram tipo o sample que eu tenho lá no estúdio, Aham. mandaram, deve ter mandado mais duas, três pessoas, e aí a Marvel escolheu a minha voz para ser a voz do John Krasinski. Nossa, que Então, responsabilidade, hein? Parabéns. É muito, uma. cara. E Que assim, isso. ninguém sabia se ele iria voltar nesse próximo filme que vai ter, né? Ainda Aham. está em aberto, porque não anunciaram ainda quem é o elenco, mas pelo que eu entendi, não vai ser ele. Assim, acho que ele só fez parte Aham. desse projeto porque os fãs queriam muito que fosse ele. E aí fez. Ele chegou para Wanda e falou assim: Wanda, o Adão Negro tem o poder de destruir você apenas com um sopro de sua boca. Aí a, ela vira e fala assim: mas que boca? Tipo, ferrou, cara, entupiu a boca do cara, assim, o cara explodiu, acabou. Isso que é o cara mais inteligente do universo aqui, né? O herói mais inteligente do mundo. Ferrou com tudo. Deu a deixa para ela, levantou, ela, pô! Ele virou miojo azul no filme. O Marcelo TV perguntou: a pandemia trouxe a oportunidade dos home studios. Isso Uhum. segue ou acabou? Na verdade, assim, segue. Eu já Aham. tinha home studio, porque por conta da locução, eu já Aham. fazia, sempre fiz locução. Eu já tinha um estúdio em casa, já pré-montado, já gravava minhas coisas em casa, dei uma ampliada, uma evoluída, e Uhum. segue isso normal. Hoje em dia está rolando ainda a gravação remota, ninguém parou. Uhum. Para alguns trabalhos, alguns estúdios pedem presencial, principalmente para aqueles que são é, enfim, acho que aqueles que são mais importantes e que têm um sigilo de gravação, por exemplo, Uhum. game é uma coisa que se grava muito mais presencialmente do que remoto, porque existe um NDA, que é um contrato assinado não de sigilo, e que você não Aham. pode, em hipótese alguma, vazar aquilo. Então você não pode remotamente mandar o texto para a pessoa, abrir as coisas, então porque aquilo vai estar em outro computador, em outra coisa. Isso. Tem que ser Sim. presencial. Mas e rola sim, rola bastante. Tenho gravado bastante presencial e remoto também. E você comentou sobre os games. Você É. fez aí, você tem, né, no currículo diversas vozes de games, é diretor de inúmeros games. E antes, eu preciso fazer a pergunta que é o seguinte: qual que é a diferença de uma dublagem e uma localização? Para a gente poder ir compreendendo melhor. Sim, perfeito. Os dois termos existem as diferenças de se você falar localização e não dublagem. O principal é por conta de não ter uma imagem. Normalmente não tem imagem, você não tem sincronia de boca com imagem. Você Uhum. pode ter uma sincronia de áudio, né? Quando a gente precisa fazer uma sincronia labial, digamos assim, num game, se você não tem a imagem para poder trabalhar, que às vezes vem
um cinematic, alguma coisa, e é muito legal, todo mundo adora ver cinematic de jogo, né? Você vê o personagem ali. Na sua 95% é tudo áudio. Então você recebe aquelas faixas de áudio e você grava em cima daquelas faixas. Quando é sincronismo, né, naquelas faixas de áudio, você tem que sincronizar a wave, como a gente chama, quando a gente vai fazer um São trabalho. aquelas ondas. Aquelas ondas, exatamente. Então, aquilo vai fazer com que quando o desenvolvedor pegue essa wave dublada em português, localizada em português, e jogue para o personagem, a boca dele vai abrir e fechar naquele tamanho de início, de fim e de pausa, se tiver pausa no meio, para poder bater a boca certinho no jogo. Então, normalmente é assim que se faz. Então, a diferença maior que existe de dublagem e localização é essa. Você não tem imagem, né? E a localização vem porque é um termo mundialmente conhecido. Se fala localization no mundo todo, quando se trata de você pegar um projeto de game, uma produção de um game, e fazer com que aquele game tenha a língua daquele país, seja localizado para a língua naquela localização. Essa é a ideia. Então vai ficar em PTBR, que é o nome, inclusive, da minha empresa, com o Spencer. A gente localiza em PTBR, que é Português Brasil. PT, Português, BR, Brasil. E, É o principal. e a escolha de vozes para os games tem alguma diferença Não, para normalmente dublagem? não. Não, porque na dublagem ou você faz teste ao vivo, no game também você faz teste ao vivo, só que vai ter a diferença de você não ter imagem. Na dublagem você tem imagem, no game você não tem imagem. Por isso que o diretor de game tem que ser um cara muito bem preparado, uma pessoa muito bem preparada, para poder passar todas as informações, para quando o ator for fazer, a atriz for fazer o teste, ela ter um direcionamento. Porque na dublagem, quando você vai dublar, você tem a imagem, você está vendo se a pessoa está triste, se ela não está, a expressão dela já diz tudo, se ela está sendo sacana ou não. No game, não. No game, você tem que ter uma sensibilidade auditiva muito grande para poder conseguir entender se o personagem está assim, assado, e o diretor tem que estar ali para acompanhar isso. E você já jogou algum game? Você Cara, faz eu jogo parte desse desde os mundo? meus 8 anos de idade. Eu nunca parei de jogar, eu jogo todos os dias alguma coisa. Hoje em dia eu estou jogando Valorant, eu jogo desde 2020, quando lançou. E Na, tem sua voz nele, né? E tem minha voz no Peraí, que tá aqui. Daqui a pouco eu mostro quem tá aqui, quem chegou aqui. Valorant eu jogo quase todos os dias. E aí eu comprei o Hogwarts Legacy, do Harry Potter, aquele jogo novo da Warner, que foi muito bem localizado na Unidub. Tá muito bonito de ver dublado. É um jogo muito legal de jogar. Aquele joguinho que você joga para distrair a cabeça, sabe? Uhum. Vai dar, na hora de dormir, você joga para dar o sono mesmo e você ir descansar, entendeu? Não é aquele jogo que dá atenção, que você fica lá preso. O Valorant, se eu jogo aqui, eu vou dormir agitado, né? Porque toda hora você quer destruir, matar a cabeça, headshot, explosão, desarma a bomba, arma a bomba, fio, caiu no fio, tensão, o time xingando você porque você não tá atirando direito, aquele mundo tóxico dos mundos dos esportes. É, mas, brincadeira à parte, eu jogo todo dia. Já tive Atari, já tive Mega Drive, já tive Super NES. Sou apaixonado por Mario Bros. Acho que quem não é, quem nunca jogou. A sequência de jogos que eu mais gosto, assim, pra você ter uma ideia. Estou falando já porque eu sei que pode ser que surja pergunta. Resident Evil, essa é a franquia que eu mais gosto. Amo Resident Evil. O que mais? Adoro jogar Red Dead Redemption. Também é um jogo muito legal. FIFA. E cara, que mais? Joguei muito CS na época das Lan Houses, que você Uhum. levava pizza, sorvete, caía no teclado. O cara da Lan House ficava puto porque tá comendo em cima, aquela festa da galera, tiro. Era muito legal aquela época. E uma coisa que não tinha antes, né? Você falou que joga desde 18 anos, não era dublado, né? Antes não era. Você acha que um game que tem uma dublagem tem uma maior identificação, acessibilidade, democratização ou não? Como você acha que muda um jogo ter uma dublagem ou Eu não? vou explicar assim, da minha experiência de vida. Pontos positivos de um jogo não localizado. Você começa a ouvir o inglês. Você começa a prestar atenção. Principalmente se é um jogo que você tem que desvendar algumas coisas, descobrir Uhum. algumas coisas. Então, por exemplo, o Resident Evil, eu aprendi muitos termos, muitas coisas, muito da história, porque não tinha localizado. Hoje em dia, depois que tem, desde o número, o Resident Evil 7, acho que veio localizado a partir do 7, do 6, não lembro. Acho que o 6 também não, é o 7.
A partir do 7 veio, mas antes disso, nada. Então você tinha que ver ou a legenda e ouvir inglês. Só que às vezes o cara falava uma coisa muito rápida e já vinha um tiro, você acabou, você tem que entender. Você é obrigado a entender. Então é um ponto positivo do jogo localizado para mim, é esse. Você começa a ter um ouvido, um entendimento do inglês melhor. Agora, nada se compara a você ter vozes PTBR num game, porque a imersão é absurda, Aham. né? Você está na história, você faz parte da história, você vive a história. Você não se preocupa, sua mente vai. É um filme que você joga, um filme playable, você joga aquele filme. Então, depende do game, claro. Então, nada se compara, nada se compara. Um projeto bem realizado de localização de game. E cada vez mais os fãs têm ficado mais críticos em relação à localização, o Aham. que é muito bom, né? Porque aí começa a trazer os projetos para as empresas sérias, que trabalham com Uhum. vontade, que respeitam personagem, que chamam atores e atrizes bons para poder trabalhar. Então, isso é muito legal. E muitas vezes a pessoa realmente tem essa imersão, ela tá ali com fone de ouvido concentrada e tem a sua voz, né, tem a voz de alguma colega sua de trabalho. E aí, como que funciona a questão da interação com as pessoas que são fãs do seu trabalho? Te reconhece na rua, tem muito assédio, direct, como que funciona? Cara, Porque não muitas posso vezes sair você do é meu o link, prédio, eu não né? posso, cara, não posso sair do meu prédio que não acontece nada. Mentira. Sei que é mentira. Não, não. Falando sério, não é desse jeito como o pessoal pensa, não. Mas já me reconheceram em aeroporto, em festa, em restaurante. Mas não é uma prática comum na minha vida, pelo Entendi. menos não é uma prática comum. Ainda não sou o Wendel Bezerra nem o Guilherme Briggs, é, mas o pessoal que curte muito Valorant, ama Valorant, me Uhum. reconhece. E o mais legal, quando eu jogo às vezes com times aleatórios, né, pessoas aleatórias no meu time, e aí dificilmente eu entro falando que eu sou. Aliás, eu nunca entro falando que eu sou dublador de nada. Assim, eu fico quieto, tudo bem, oi, tudo bom, gente? Boa noite, boa noite. Às vezes, num boa noite, o cara. Peraí, fala boa noite de novo. Boa noite, boa noite. Meu Deus! Aí já reconhece. Aí eu falo, cara, Uhum. pelo amor de Deus, é o seguinte, sou eu mesmo, mas não emociona, eu quero ganhar esse jogo, joga sério. A cada round que a gente jogar, eu faço uma frase dele para vocês. Aí eu vou pro emocional deles para ganhar e eu fazer a frase. É muito engraçado. Mas aí também tem um jogo que eu posso zoar, que não é competitivo, que é um jogo mais tranquilo. Aí eu chego lá e faço a voz do Cypher zoando tudo, assim, sabe? Tipo, falo o nome da pessoa, vejo lá o nick da pessoa, falo o nick da pessoa com a voz do Cypher. Aí os caras, peraí, como o Cypher falou isso? Que tá acontecendo? O Então que que eu uma frase, desbloqueei que eu não tô sabendo, que eu né? desbloqueei? Então uma frase aleatória, assim, sabe? Tipo assim, que nem eu conto isso, fui no podcast, contei isso aí, é muito engraçado. Tem uma bomba que você arma e desarma, chamada Spike. E aí, no jogo, quando você aperta um botão do teclado assim e aponta, o meu personagem, que eu jogo sempre de Cypher, eu sou mono Cypher, ou seja, eu sou Cypher, só Cypher. E aí ele fala assim: esqueceram a Spike, esqueceram a Spike, Spike aqui. Aí alguém chega e pega a Spike, eu continuo: Spike, ah não, pegaram a Spike. A pessoa, peraí, aí caramba, acho que é frase nova, manda assim, acho que é frase nova. Aí começa a loucura, já, né? O pessoal já fala, é muito engraçado, acho muito legal, é uma aproximação muito, muito bacana, assim. E aí, Sim, falo, sim. voltando um pouquinho naquela sua pergunta sobre personagens do coração, Aham. esse aqui, né, que tem a minha cara, que foi um fã que fez, ó, aqui, olha aqui, ó, olha que bonitinho, ó. O Olha, Cypher bacana. que mostra o rosto dele, que é o meu Aham. rosto, na verdade. Eu acho que é meu rosto, né? O nariz, deixa eu ver o nariz. Não tá muito parecido, não. O meu nariz é bem maior. Nossa, Mas aqui, ó, bacana, que bacana. bonitinho. Então, o Cypher é sim, nos games, Hum, hum. é um personagem, assim, meu amorzão, assim, né? Um carinho, um amor gigante por ele e por esse aqui também, né? Que foi meu primeiro protagonista de game, então meu carinho é enorme, que é o Sam Fisher, de Splinter Cell. Aham. Sam Fisher, que eu faço ele em todas as franquias, desde 2013, que ele aparece, inclusive no Rainbow Six, que ele tem o nome de Zero. Então ele tá lá e eu faço a voz dele também. Ó, o Francisco Consulto pergunta:
Qual o trabalho mais difícil que você fez? O trabalho mais difícil que eu fiz, eu conto isso bastante, assim. Não foi nenhum personagem grande, assim. Tiveram alguns que eu posso lembrar de fazer, por exemplo, tem o Dix de NCIS Los Angeles, que já fiz já 14 temporadas desse cara. Então, Uhum. esses NCIS que tem aí, sabe? Só que é o de Los Aham. Angeles. E esse ator é um ator que ele improvisa na hora de atuar. Ele não é um cara que segue muito o Aham. texto. É perceptível isso. Ele fala, ele faz muita micagem com a cara. Micagem e improvisa. Então, custou para eu pegar a boca desse cara, sabe? Tipo, é Aham. engraçado falar pegar a boca do cara, porque é um costume nosso dublador falar isso, né? Custou a gente pegar a boca desse, eu pegar a boca desse cara e conseguir sincronizar bonitinho, assim. Aí eu consegui, depois de um tempo, não só sincronizar, mas pegar o jeito dele, fazer piada nossa, mudar muitas coisas. Eu tive muita liberdade para poder mudar texto com esse personagem, porque ele fala muita besteira, ele cita coisas muito americanas quando ele vai falar. Então, por exemplo, teve uma cena muito engraçada que ele está falando da filha dele assim para um outro cara, e o cara falou: "Ah, mas pô, você vai ter uma filha, que legal, o que você vai ensinar para ela?" Aí no inglês ele deve ter falado assim: "Ah, vou ensinar ela karatê, a dar uns golpes, sei lá, falou uns nomes de uns golpes lá e fez uma abordagem com citou alguma coisa americana em relação a golpe, Aham. não sei o que ele falou. E aí eu transformei aquilo, assim, falei, vou ensinar ela karatê, vou ensinar ela a lutar, balé, vou ensinar ela a dar uns Hadouken por aí. Então, tipo, saiu Hadouken, tá ligado? Tá? Foi pra Aham. televisão como Hadouken. Vou ensinar uns Hadouken pra ela. E aí ficou, trouxe pra nossa língua, nossa linguagem, Sim, né? A sim. forma como a E gente a versão entende, brasileira, né? exato. Ter essa coisa de trazer a versão brasileira para os projetos. O pessoal esquece muito, fica muito no Aham. tradicional, na tradução, Google Tradução, sabe? E é Aham. uma pena, uma pena, E uma vocês pena. têm essa liberdade ali da bancada mesmo de fazer alguma adaptação ou mudar alguma palavra? Como que funciona isso? Cara, normalmente nos projetos de game, bom, vamos lá, de dublagem mesmo, a gente, deixa eu dar lá aqui de novo. Nos projetos de dublagem, depende do produto, a gente tem a liberdade. Aham. Varia, assim, não é uma coisa simples às vezes. Mas tem outros produtos que é super livre, e o diretor também é afim de deixar a coisa mais brasileira, então vai que vai. No game, a ideia sempre é essa, né? Aham. Quando o game permite aquilo. Você não pode botar uma coisa futurista que, Uhum. sei lá, que aconteceu, vai acontecer daqui a 80 anos, um game futurista, e colocar linguagem atual Aham. agora. Muita coisa atual, muita coisa antiga, ou assim, sabe, termos. Não dá para mudar muito. Depende da lore do Aham. projeto, depende da história do projeto. Mas, quando tem a liberdade, por exemplo, assim, palavrões, né? Pô, Aham. eu peguei um game aí chamado Ghost Recon Breakpoint, que a gente dirigiu pela PTBR, toda a produção dele, do início ao fim, dos 100% do game, depois ele foi para outro estúdio fazer as DLCs, mas a gente teve a liberdade de colocar os Aham. palavrões nossos. Então, no inglês falava lá, sei lá, tipo, fuck yeah, well, oh, fuck you, o que, sabe assim. Então a gente pegou e falou o palavrãozão que a gente fala mesmo, entendeu? De todos os tipos. Eu não vou falar aqui, se eu fizer falar 10 palavrões, 10 palavras que eu falei desse jogo de palavrão, vai fechar a live, vai cair. O Instagram corta você, nunca mais abre o seu Instagram e acabou. Eu não vou falar. Mas os palavrões nossos, assim, Aham. coisas que a gente fala no dia a dia, sabe? Sabe, tipo, Aham. pô, a gente fala que bosta, por exemplo. Então, a gente Aham. botou, sabe? Que bosta. Uma coisa que a gente fala muito, né? Uhum. Então, isso é um palavrãozinho, não é nada demais. Mas teve uma coisa muito engraçada, eu até vou contar um pouquinho do seu canal, tem a ver com o que eu vou contar sobre um negócio que a gente fez num game, que a Thaís foi protagonista desse game junto com o Spencer, mas antes disso, teve um game, por exemplo, que a gente dirigiu, chamado Gears of War 5. Dirigimos toda a localização dele, num outro estúdio, e aí, em determinado momento, o personagem era dias atuais, o personagem estava fazendo uma limpa num laboratório, e aí, nesse laboratório, ele estava murmurando, no original, ele estava murmurando o Frank Sinatra, cantando I'm Singing, Frank Sinatra, que canta? Singing in the Rain, acho que é isso, né? Aham. E ele fica assim. Então, o áudio era isso. Ele fazia ele simulando. Ah, não, para quê? Vamos colocar o nosso hino nacional, né? Então, pediu para o ator gentilmente fazer assim.
Botar Bacana, evidências. Ó, bacana, é o que a gente fala, pô. O cara tá lá, vai tá ouvindo bacana, evidências. bacana. Que ouvindo Frank Sinatra, pô, nada. Caramba, é PTBR. Claro, E aí, claro. uma coisa legal que aconteceu no jogo que vai ser muito legal de você saber, o Forza Horizon, que é um jogo de carro, o 5 esse último, foi toda a abordagem no México. Então, todo ele foi feito no México. E aí o Aham. Spencer teve a brilhante ideia de colocar uns easter eggs de frases do Chaves. Você tá Então, brincando? juro. Então, por exemplo, o cara pulou uma rampa assim, e aí ele fala assim, nossa, eu mandei bem demais! Aí a gente mudou para, não contavam com a minha astúcia! Que show, que show. Sabe? O cara brigava com o cara lá e respondia assim: ai, nossa, caramba, pra que falar desse jeito comigo? Ah, ninguém tem paciência comigo. Sabe? Tipo assim. Então É uma a gente colocou. identificação mesmo, é uma Exato, cultura que a gente vive, né? exato. Uma cultura que a gente vive, uma cultura do local, então uniu muita Aham. coisa. Então tava no Sim, México, sim. falava a frase do Chaves que a gente ouve muito, ouviu muito. Uhum. Então, esse cuidado, esse respeito, e mais do que isso, essa forma de trazer a nossa versão brasileira para os projetos é uma coisa que eu e o Spencer na PTBR e todos os projetos que a gente dirige, a gente faz questão de fazer. É uma coisa, um cuidado que a gente tem para os fãs gostarem. É uma pergunta interessante aqui da Bia Bertini de novo, que é A a Bia é seguinte. fã, ela tá em todas as lives minhas. Já pediu Ela per... nudes para mim pra caramba já no Instagram. Eu não vou dar nudes para você não. Tô brincando, Bia, é brincadeira. É brincadeira, Bia. Mas você queria, né? Você queria que eu sei. Tô brincando. Ó, mas ela tá ajudando na live, acho que ela merece. Ó, Ela merece demais, ela é incrível. merece. Ó, acha que a localização de games no futuro próximo potencializará com inteligência artificial? Por Já tá exemplo, rolando. já está Já rolando? Com a tá cópia rolando. do profissional em PTBR. Mas já está acontecendo então mesmo? Tá, vou explicar. Já está acontecendo de uma forma não dessas como a gente está dizendo, nossa, é a voz do Thiago, já está falando lá com o Thiago. Aham. Não, não, não. Isso acho que vai demorar para acontecer e não vai acontecer da forma. Demora que eu digo, não a longo prazo, a curto Uhum. prazo. Vai acontecer, mas não da forma como a gente está criando. A gente não pode ampliar o medo no mercado. Né? Eu tenho ouvido muitos dubladores amigos com receio, com medo, com isso. Não, calma. Não vamos espalhar o terror e o medo. Não é assim. Ninguém vai criar um produto para poder tirar trabalho de todo mundo e, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, não é assim também desse jeito. Vai acontecer? Vai, já está acontecendo? Já. Já tem muita coisa acontecendo. Já tem muita coisa no mercado acontecendo. O que a gente viu esses dias aí, eu vi uma reportagem que naquele game chamado Skyrim, que é um jogo mundo aberto, RPG, grandão, assim, lindo, eu já joguei inclusive, não esse, o anterior a esse, colocaram num NPC, que é um personagem não playable, né? Como a gente fala, não playable character, que é um personagem que não é jogável, um dragão que fala quando você passa andando naquele lugar, encontra um dragão, ele fala com você alguma coisa. Colocaram mais de 100 horas de falas de inteligência artificial. Então o dragão Aham. fala para um cacete. O dragão fala qualquer coisa que quiser, o dragão está falando. Então colocaram, fizeram esse teste, colocaram esse Aham. dragão, pelo que eu entendi, colocaram nele. Então, então já existe, já está rolando e vai Aham. acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer alguma abordagem diferenciada. Enfim, ninguém vai poder usar a minha voz mesmo em IA sem me pagar. Aham. E não vai ser Isso. desse jeito. Vai acontecer ainda muita lei, muita preparação. Aham. Por que que surgiu IA? Até onde pode ir dentro do mercado? Sim, Sabe? sim. Não é assim, pô, a dublagem toda vai ser IA. Não pode. A Uhum. IA não tem alma, velho. Não vai ter Pois nunca alma. é, Não vai pois ter é. nunca alma. Não vai ter a língua portuguesa é uma língua de muitas oscilações, de Uhum. muitos trejeitos, muita forma de falar, é muito rica. Não tem como isso acontecer de uma forma tão, digamos Natural, assim, né? específica, de interpretação, quero dizer. Mas muita Uhum. coisa vai rolar. Narrações, por exemplo, flat, Uhum. acho que vai entrar forte, né? Então, narração da Discovery Channel, por exemplo. Enquanto os macaco-aranha viveram no auge da montanha, no lago Titicaca.
Isso vai mudar, vai ficar. Enquanto os Aham. macaco-aranha subiram pelo auge no lago Titicaca, muita coisa aconteceu. Vai ser uma coisa assim, Uhum. flat, que dá informação e não precisa ter interpretação. Que nem voice over, que é um projeto, uma forma de você fazer dublagem, quando você ouve o original de fundo e não está Aham. batendo a boca certinho, sabe? Quando tem programas Sim, assim, sim. a gente Reality chama de voice. show. Isso, reality show. Tudo IA, para mim, tudo Aham. IA. Eu falei com o Spencer esses dias, ele me falou, cara, vai ser tudo IA isso aí, certeza. Então, tudo bem, isso vai acontecer, mas outras coisas não, não é assim também. Não vamos ampliar o medo, hein? E você comentou isso, né, da língua portuguesa e tudo, dessa identificação, mas eu já vi também que tem alguns programas que são diferentes, porque igual eu estava conversando ontem com a Thaís, e eu vi que você tem alguns projetos em comum de trabalho, que é o seguinte, algumas novelas são dubladas aqui no Brasil, mas são exibidas fora. Algumas nem ficam aqui. E é o seguinte, o português é dublado conforme lá fora também, da Angola, ou como que funciona? Lá eles não dublam ou a dublagem aqui tem uma qualidade melhor? Como que funciona essa situação? Bom, eu dublo para Zap Novelas há mais de 10 anos. Eu Aham, fiz muitos protagonistas, muitos atores importantes. Eu sou a voz, inclusive, de novelas mexicanas, aham, turcas, assim, por exemplo, de novela mexicana tem o José Ron, que eu fiz agora uma série dele para o Globosat, e o pessoal da Som de aham, Veracruz gentilmente me colocou no papel, mas eu fiz ele muito para Angola, vários personagens para Angola, de novela mexicana, o Sebastian Rulli também, que é aham, famoso, né? Tem a voz dele aqui no Brasil, para SBT, que o uhum, Silvio só dubla lá no Rio de Janeiro, não dubla em São Paulo. Tem a voz do Rio aqui, tem a voz do Brasil e tem a voz de Angola, que sou eu. aham, Então, para Angola, minha voz, o Sebastião Rulli. Brasil é outra pessoa, mas eu fiz aham. um projeto dele, inclusive, para o Brasil, e que eu fui a voz dele também. Então, o que acontece? A Angola é um tipo de mercado de língua portuguesa Uhum, que, que você, que você, por exemplo, não vai falar o português correto, certo? uhum, Você não vai falar o português correto no sentido da forma como a gente fala, não é que é o correto, da forma como a gente fala, mas vai tentar buscar uma forma de linguagem do português do português de Portugal. uhum, Então, claro que zero sotaque é nosso, mas aham, algumas coisas acabam se tornando com o português de lá. Então, por exemplo, o aham, português de Portugal, você não fala parabéns, felicidades, você fala os meus parabéns. Então, na novela exige que a gente fale os meus parabéns e assim por diante. Então, isso é aham, muito legal, isso é uma coisa que você aprende também um pouquinho como é que funciona, né, o português lá de aham, Portugal. E isso é muito interessante. Agora, por exemplo, existem algumas séries que foram dubladas aqui para Angola e que estão no Globosat na forma como a gente dublou. E a gente acabou uhum, fazendo algumas refações. Por exemplo, eu não posso contar qual é a novela, mas posso contar qual é a palavra. A palavra balanço, para eles lá, é baloiço, né? Não é nossa, balanço, é baloiço. Então, tudo foi aham, falado baloiço, baloiço, baloiço. A Globosat comprou os direitos dessa novela aham, e pediu para a gente alterar para balanço, logicamente. Ninguém ia falar baloiço, ninguém fala baloiço. aham, Então, todos os pontos que tinham lá, nossa. baloiço, ficaram balanço. A gente alterou para balanço. Teve que regravar Então, isso é todas as frases de novo. todos os pontos que falava baloiço. Aham. Então, Aí foi feito esse o trabalho título de da eu novela fazer Baloiço de Amor, aí refez tudo. balanço de amor, exatamente. Então, é interessante você trabalhar para novelas de fora, assim, sabe? Faz você ter uma visão de como é que funciona o português de Portugal também. Você acaba Sim, criando, sim. entendendo a só, porque o português de Portugal é a nossa base, a nossa cultura, né? Então, é interessante, é legal. E entre fazer dublagem, game, locução, você também é a voz dos canais da Disney, né? Aham. Qual, qual que é a diferença entre esses trabalhos? Qual que você acha que é mais fácil? Ou qual que é mais... Tem que ser industrial? Ou qual que é mais artístico? Cara, são técnicas, né? São Aham, técnicas. A gente aprende isso
conforme vão acontecendo, os trabalhos vão acontecendo, né? Para você fazer locução, depende do estilo de locução, você vai trabalhar uma voz mais flat, uma voz mais próxima do microfone, uma voz mais natural, uma coisa assim. A dublagem, você vai trabalhar exatamente a cópia do que está te propondo ali. Uhum. Então, se o cara está falando alto, se ele está gritando, se ele está respirando, se ele está chorando, você vai fazer exatamente o que o original está te propondo, que é assim que você dubla. Uhum. O que mais? Game, você tem que ter a sensibilidade que eu falei, auditiva, para entender a interpretação que está acontecendo ali, e com essa interpretação você vai fazer com que as respostas ou as perguntas que você está fazendo, aquele outro personagem que vai ser gravado separado, consiga Uhum. responder adequadamente. E aí vão se criando as histórias, as conversas todas. Então, então é muito interessante, são técnicas diferentes, né? Inclusive, a gente Uhum. lá na PTBR, a gente tem cursos de locução, tem Uhum. curso de narração de livro e tem curso de localização de game. A gente oferece isso para as pessoas, para poder inserir no mercado realmente, para poder Uhum. trazer uma opção de trabalho para a pessoa, ou pelo menos para a pessoa entender como é que funciona o mercado e se adaptar às tendências dentro dessas áreas. Então, é meio que uma chavinha que vira. Locução, pum, virou a chavinha. Dublagem, Uhum. virou a chavinha. Narração, virou a chavinha. Localização de game, virou a chavinha. Então, tudo vira uma chavinha. Tudo vira uma chavinha. E você, como artista, por isso que a gente chama que é artista da voz, né? Nos Estados Unidos, eles chamam de é, voice actor. Uhum. Aqui a gente tem que chamar de artista da voz, não dublador somente. Só se você só Uhum. trabalha com dublagem. Sim, Agora, se você faz sim. narração, se você faz localização de games, se você faz locução, se você usa sua voz para qualquer Verdade, verdade. fins comerciais, você tem um leque, uma gama de possibilidades para poder trabalhar. É muito bem observado. Eu também não, eu não tinha parado para pensar, porque acaba que muitas vezes as pessoas resumem, né? Às vezes a pessoa faz a voz original de algum desenho e chama de dublagem. Não, mas não é dublagem, né? Dublagem é quando você substitui uma outra voz original. Então, realmente, né? São várias funções que dá para fazer. E o seu primeiro trabalho em voz foi em locução? No trabalho foi em locução. De que Eu foi? fiz, Você eu fiz, lembra? cara, eu fiz a locução, eu lembro. Eu tenho isso numa fita cassete que as 12 pessoas que estão na live não sabem o que é fita cassete, com certeza absoluta. Eu tenho, eu fiz uma locução que era a abertura de um evento de uma faculdade. Aham. Então eu falava assim, eu lembro que eu cheguei no estúdio, eu era menor de idade, meu pai me levou para poder fazer a locução. Eu tinha 17 anos, ou 17 ou 18, não sei. Eu não tinha carta ainda. Eu lembro que meu pai me levou, ele me dirigiu, me levou até lá. Eu lembro de ter visto a entrada assim, aquele estúdio lindo, com o microfone que descia do teto, assim, um microfone dourado, sabe assim? E aí, quando eu cheguei, o cara não deu nenhuma abertura para mim, assim, o diretor, não foi nem o diretor, foi o técnico de áudio que me dirigiu. Olha, o briefing é esse aqui, você tem que falar essas frases como se fosse um trailer de cinema, tá? Eu, oi? É uma abertura de um evento, tem que ser empolgante. E eu, como artista da voz, tenho algumas qualidades e alguns defeitos. Uma das qualidades que eu tenho é conseguir mudar a minha voz Aham. para várias coisas. No mercado chama esse tipo de situação de voz branca, que é uma Aham. voz que se adapta de uma forma natural para quase tudo. Uhum. E eu já brincava de imitação daquele Jorge Laus, que era o narrador de trailers oficial, assim, que você ia no cinema e eu vi o cara. Então ele falou, você quer voz de trailer? Quero. Aí eu peguei o papel. O cara nem aí, o cara, melhor, gravando, tá gravando. Aí ele falou lá, Aí eu peguei um papelzinho assim, né, que era papel na época, assim. Pra gravar, pode. Enquanto isso, vamos vigiar a história. O mundo se cria. E aí eu comecei a fazer a voz do Jorge Laus, que é aquele cara que fazia do cinema, Aham. sabe? Renato Aragão Produções orgulhosamente apresenta. E aí eu fiz, o cara fez. Essa, Hã? essa voz bem, né? O cara, Bem marcante, né? hã? O cara falou, não grava, faz mais uma vez, ficou ótimo. Aí eu gravei, fiz uma vez e foi pro mercado. Falei, você pode me dar só uma cópia, uma fitinha para eu ter de referência? Eu tenho guardado em algum lugar essa fita aí, cara, mas eu tenho até hoje. Assim. Foi o primeiro trabalho de locução que eu fiz, nunca vou esquecer. E de fazer locução pra Disney, como que foi?
Como que você Então, chegou? cara, pra Disney foi assim, né? Sabe aqueles trabalhos que existe a bênção dos céus, assim, que acontece? Rolou um teste nessa produtora e era para fazer a voz de um canal, ninguém sabia que canal era e não colocaram frases no teste fazendo referência ao canal. Só falava assim, tem que ser para cima, tem que ser alegre, tem que ser isso, tem que ser aquilo, beleza. E eu descobri que pelo menos 120 pessoas estavam fazendo esse teste. Descobri isso depois da quarta semana fazendo o teste. Eu falei, caramba, então o negócio é muito sério. Eu não estava dando bola para aquilo. Eu estava fazendo dane-se. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que deve ser? Isso é uma coisa muito louca. E aí eu fiz uma última semana de teste, tinha eu e mais 3 pessoas, eu sei quem eram 2 pessoas que estavam fazendo junto, apareceu lá para fazer, eu vi quem era, eu falei, caramba, perdi para esses caras, né? Falei, olha esses caras, somos um monstrão, velho. Aí, aí fui lá, fiz o teste, aí passou, sei lá, uns 20 dias, liga a produtora para mim, tudo bem, quando você pode começar a gravar? Eu falei, o quê? Você não tá sabendo? Eu falei, não. Você passou no teste, eu abri aqui o carro. Meu Deus, só me conta pra que é o teste? Ah, pra ser locutor da Disney. Meu Deus, eu já te ligo, meu amor de Deus. E aí eu liguei, acho que minha mãe, sei lá pra quem eu liguei, chorando, agradecendo, feliz. E aí comecei a gravar e tô até hoje como locutor dos canais Disney, mas Quanto tempo já tem? São mais de 10 anos, né? sim, mais de 10 anos eu faço, na verdade não sou locutor das chamadas tradicionais, sabe? Eu sou Aham. locutor praticamente dos patrocinadores do canal e do canal promovendo alguma coisa. Uhum. Então eu faço promoção das coisas no canal. Então eu falo sobre no cinema, o filme, sei lá o que, tá chegando. Fralda, esse oferecimento fraldas Pamper no Disney XD. Então eu não posso falar muito alto que meu filho está dormindo, então desculpe isso também. Mas fala muito alto, sabe? Tipo, uma coisa Aham. absurda assim. Então é muito legal, é muito legal. Então estou muito feliz de fazer parte ainda desse caminho de locução. Ó, e a Bia está perguntando se tem algum cuidado ou preparo diferenciado para a voz ou técnica para o trabalho. Olha, na verdade, é, como artista, eu tenho que cuidar desse meu mecanismo aqui, né? Não tem jeito, eu não Aham. posso abusar, eu não posso fazer loucura. Eu evito bastante coisa, assim, que nem água gelada ou bebida gelada o tempo todo. Aham. Se eu tenho um dia de trabalho muito, muito extenso, eu procuro chegar em casa e não ficar falando muito para deixar Uhum. a coisa ficar tranquila. Durante o dia, quando eu posso ficar em silêncio, eu fico em silêncio para resguardar. Existem técnicas para você fazer locução também, né? Ou fazer dublagem o dia todo, ou fazer um game gritando o tempo todo. Existem técnicas que você usa, Aham. né, de diafragma, de respiração, para não usar totalmente as suas pregas vocais de forma errada e Aham. você comprometer o resto da sua semana. Então, Sim. esses cuidados com voz vai de cada um, é muito fisiológico de cada um. Por Aham. exemplo, tem gente que pode comer chocolate e gravar que não dá nada. Tem gente que come um chocolate e vai gravar a voz assim. Por quê? Porque fisiologicamente aquela pessoa tem Aham. algum problema com chocolate que vai dar aquele entravamento. Não é todo mundo, não é Aham. uma lei. Eu como maçã, adoro comer maçã, quase todos os dias eu como maçã, ela ajuda a limpar as pregas vocais. Então, Uhum. são cuidados assim. Eu, graças a Deus, nunca tive muito problema com a voz. Tempo atrás, agora fiquei rouco, porque ficou todo mundo rouco no mundo. É. Eu falei, caramba, galera, todo mundo tá rouco, tá tossindo, tá rouco, tá ruim, tá mal. Eu falei, caramba, então foi geral, então beleza. Não é uma coisa minha, mas dificilmente eu fico ruim da voz. Você foi o Power Rangers vermelho também, né? Nessa última Hum, agora. Não, Como essa que última foi? agora não, essa última agora não. Fiz Power Ranger vermelho aqui, ó, Power Ranger vermelho aqui. Tenho todos aqui comigo, meu querido. Esse É a aqui é décima é o Super nona Samurai. geração. É Super Samurai, isso, Super Samurai. Isso, eu fui do Power Ranger Super Samurai e também na sequência eu fiz um outro, que fui a voz do Robô Ranger, não lembro agora como é que é o nome do robô. Era um robô também, que eu fui a voz. E foi muito legal, porque pô, quem assistia também Power Rangers, né, cara? Todo mundo assistia na TV Globinho, ou pelo menos na programa da Xuxa, ou em algum horário lá, você assistia Power Rangers. E aí eu descobri, eu fiz o teste, e era pelo Aham. Power Rangers vermelho, assim. Então, eu chegava e falava,
Vamos, Rangers! Hora de morfar! Morfar, samurai! Tô falando hora de morfar, velho! Que louco! Meu Deus! E nesses testes, assim, desses programas maiores, vocês são avisados antes de sair de casa? Tipo assim, ó, amanhã Não, o teste é tal, ou não. chega na hora e É descobre? na hora. Na hora, não pode ficar falando. É Aham. na hora. Na hora você descobre o que é e você já fica maluco, né? Meu Deus do céu, ferrou. Mas é tudo na hora. Tipo assim, esses personagens que têm essa conexão, essa marca um pouco maior, você busca estudar, às vezes, quando você não. Você conhece, mas não tanto, igual o Cavaleiro do Zodíaco, você já assistia tudo mais. Mas já teve algum que você precisou buscar referência fora, ou ver algum outro conteúdo, ou se inspirar em alguém, ou não? Foi mais tranquilo, você só seguiu o original. Putz, vou te falar assim. Alguns dubladores que eu me inspiro e que eu me inspirei assim na hora de trabalhar. Um deles, acho que o principal deles é o Afonso Amajones, que para mim é um dos caras mais talentosos de São Paulo e que Uhum, infelizmente não trabalha tanto assim. Teve alguns problemas de saúde. Eu gosto uhum, muito dele, mas é um cara que é muito talentoso, um absurdo. Todo mundo que a gente fala, o Amazonas é um monstro. Fez muita coisa também. A voz do. Lembra aquela série Buffy? não. Uma série que passava, que era uma detetive e o Buffy, que acho que era o vampiro, uma coisa assim. E Ah, aí ele sim, sim, sim. ajudava, assim, ele era a voz do Buffy, sei lá, sei lá o que era. Mas era Aham. um personagem assim. Então ele era um cara fantástico. Por Afonso Amajones, você vai saber quem é a voz dele. Muito conhecido. E de ouvir, né? Você ouve e fala, pô, já sei quem é. Aham. Afonso Amajones. Mas tem várias pessoas que eu tenho como referência, assim. O próprio Cassius Romero, que foi meu padrinho na dublagem, né? Um cara que sempre me ensinou muita coisa. E ele falava assim que era pra gente enlouquecer dentro do estúdio, sabe? Então isso é uma Aham. coisa que é um lema meio que eu levo, assim, sabe? Enlouqueça dentro do estúdio, não fica na mesmice. É isso que Uhum. ele queria dizer. Então, sim, você tem referência, assim, ainda mais de quem Aham. assistia. Todo mundo assiste dublado as coisas, desenhos quando era criança, né? Isso. Então, é maravilhoso. Ó, nos comentários eles estão observando aqui que na hora de É. você fazer o patrocínio da fralda, você fez baixinho, não podia falar alto por causa do filho. E na hora do Power É. Rangers, você gritou. Não dá, não dá. Power Ranger não dá. Como é que eu vou fazer? Hora de morfar. Não, são Power Rangers. Não, não dá, pô. Tem que Não soltar um dá, não berrinho. Mas dá. você acordou, apanha daqui a pouco da minha mulher. Mas senão, tá tudo certo. Você fez o Jack de Estação 19 também, que foi. Não Faço sei ele até hoje. se é o segundo já do Grey's Anatomy, né? Se é o segundo derivado. E Ele é como que é também fazer esses programas assim? Essas séries que tem esse carinho, né? O pessoal spin-off, chama tem. spin-off, né? Isso, spin-off, É um isso. spin-off da série Grey's Anatomy. Cara, Grey's Anatomy é gigante e eles sempre Aham, tinham ajuda dos bombeiros para chegar lá, os problemas. Então, aí fizeram a série dos bombeiros. E aí eu fiz o teste pro Jack, que é o Grey Damon, que inclusive é meu amigo aqui no Instagram. A gente já fez muita coisa engraçada junto. Ele fala comigo no Instagram também, me responde. aham. E, cara, tipo, é legal, porque você vê os personagens de Grey's Anatomy na série do spin-off e você interage com uma coisa que você já curtia a série, né? Então é uma coisa muito maluca, assim. E é muito legal a série, é muito legal. É boa mesmo de assistir. Acho que tava na Netflix, agora não sei pra onde é que foi. Não lembro agora se tá na Disney, porque é Disney, né? Então agora deve estar nos canais da Disney, enfim, em algum lugar. E para quem quer ser dublador, você que é diretor de dublagem também, o que a pessoa deve fazer? Que às vezes tem alguém que fala, eu acho que minha voz é bonita, vou dar certo, ou eu sei imitar alguém, e não é muito bem assim, né? Qual caminho a pessoa deve trilhar? É saber interpretar? É ser ator? Qual o primeiro passo ela tem que fazer? Um curso de dublagem? Cara, eu acho que o mercado de dublagem, assim, sendo bem sincero, é um Aham, mercado saturado, porque aham, existem muitos cursos de dublagem e muitos prometem muitas coisas, outros fazem muitas coisas importantes, uhum, a gente vê isso, mas a possibilidade de você iniciar na dublagem, ter sucesso na dublagem hoje em dia é muito mais difícil. Por quê? uhum, Por conta da pandemia, muitos estúdios pararam de receber as pessoas para estagiar.
Pararam de receber. Uhum. Na pandemia aconteceu muito. Então, era a forma como a gente tinha de aparecer, né? Ir lá, ficar vendo as Aham. pessoas dublando, ficar vendo as pessoas trabalhando, era uma coisa que eu fazia na minha época. Eu Aham. fiquei durante 6 meses observando os grandes atores trabalharem na Centauro, que é uma empresa grande aqui de São Paulo. Então eu ia, assistia, ficava vendo 6 meses, 2, 3 vezes por semana, ia lá, ficava 2, 4, 5 horas assistindo, meu Deus, que legal, nossa, olha como ele faz isso, como ele faz aquilo. E depois de ter feito o curso. E hoje em dia não dá para fazer isso, tem que contar muito com quem você Você conhece, ou a acha que isso sorte. também, às vezes, pode ter um pouco a ver também com a internet, que todo mundo tem uma câmera, todo mundo pode relatar algo que assistiu, essa coisa de... De você Com- falar o que você está vendo? Você acha que às vezes isso ou não? Não, 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 né? acho que não. Não, não. Isso porque o estúdio já proíbe você entrar com o celular, muitas vezes, dentro da Ah, técnica. sim. Então, não tem muito isso. É mais mesmo a questão de você não, eles não abrirem mais tanto assim, entendeu? Aham. Você fazer. Mas os cursos voltaram. Então, tem empresas muito boas que dão cursos muito bons aqui em São Paulo. Do Brasil é uma delas, que dá curso Aham. de dublagem muito bem. A PTBR tem praticamente o único curso de localização de game, específico para localização de game, Uhum. que realmente vem de uma empresa, é dentro de uma empresa que trabalha com localização de game, com Aham. professores que são atores de game, diretores de game, produtores de game, que conhecem o mercado. Aham. Então é um conjunto completo, um curso de localização para PTBR. E, nesse momento, até então, você não precisa ser ator e mostrar DRT para localizar, Ah, diferente da sim? dublagem. Não precisa. Aham. Então, entre aspas, qualquer pessoa pode fazer Aham. localização, pela regra e pela lei. Agora, ela tem que ter talento. Não Sim. vai ser qualquer pessoa que vai chegar e, eu sei falar, não, beleza, eu sei falar, quero fazer game. Não vai. Pode fazer o curso, pode entender como é que funciona, mas é curso para quem quer trabalhar na área. Então, de repente, é um talento que a gente encontra ali. Aham. Ô, Thiago, deixa eu ver se temos algum comentário, porque assim, eu quero te agradecer muito, tá? Por ter se Imagina, cedido esse espaço da sua vida para poder bater esse papo aqui com a gente. Queria faz saber se tem tempo. alguma mensagem para alguém que está nos assistindo, ou Cara, algum projeto, ou algum evento. eu vou estar no Big, que é aquele Big, que é um evento de games que vai ter agora, dia 28 de junho. Eu vou estar lá, acho que domingo também, dia 2 eu devo dar uma passada lá. O pessoal quer me conhecer, Ah, é um evento que vai acontecer. É, que mais? Acho que é isso, de evento é isso. Não tem muitos eventos ainda para esse meio de ano. Estou esperando os convites. Quem quiser me convidar para poder participar dos eventos, estou aberto a ir, sem problema algum, adoraria. E a mensagem que eu deixo é, cara, é aquela clichêzona, assim. Não é porque eu falei que dublagem é difícil de entrar que você tem que aham. desistir. Você tem que sempre ir atrás daquilo que você quer fazer, até esgotar as possibilidades. Quando esgotar as possibilidades, você vai entender que não dá para rolar aquilo nesse momento, e aí você parte para uma outra coisa. Nunca desista mesmo de tentar fazer suas coisas. É estar pronto também, né? Igual você comentou que dava aula de informática, agora você já é um dublador de referência. É, E é isso, né? Você tem que correr atrás, né? estudar. Perguntaram se tem AD na PTBR. Não, Tem ou ainda não? não, Ainda não. 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 O curso de localização é um curso que você consegue fazer uma parte online, porque é a parte de explicação, de Aham. técnica, e a outra parte é só prática, de localização. E agora, daqui a pouquinho, a gente está abrindo um curso de narração com o Spencer Totti na PTBR, narração de audiobook, que é um mercado que é gigante, a PTBR está indo muito voluptuosa no sentido de ser um estúdio que trabalha com audiobook. Uhum. E o Spencer é uma das referências, né, de narrador do Brasil, um dos maiores que tem, já narrou mais de 80 títulos, e ele vai dar essas aulas para um grupo seleto, que Aham. desse grupo possivelmente vai começar a trabalhar algumas pessoas com a gente também. Não é uma coisa assim que fez e Bacana. acabou. A gente gosta Aham. muito de dar oportunidade. Então, quem quiser, fica atento lá no @ptbrstudio.studio com S mudo. ptbr.studio com S mudo. Acompanha a gente no Instagram lá, que lá a gente vai sempre falando das novidades. Show. Thiago, mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? Imagina.
Qualquer coisa, conta com a gente, vai marcando aí os Lógico. novos projetos que aparecer por aí. Uma boa noite, muito obrigado a vocês que Cara, estiveram com a eu gente aqui. A agradeço. Bia, né, que tá com a gente A aí. Bia tá com a gente o tempo todo, cara. Agradeço o seu convite. Fiquei Imagina que muito contente. Fazia tempo que eu agradeço. não fazia live. Você é ótimo, fazendo as suas Imagina. perguntas, muito simpático, uma Muito dicção, obrigado. uma dicção muito boa. E é muito bom Nossa, quando tem. obrigado. É, então, quero agradecer o seu convite e falo pro pessoal acompanhar você no seu canal também, porque primeiro que Chaves e Chapolin é referência pra gente demais. Eu que agradeço pela sua simpatia também desde o início. E estamos juntos. Muito obrigado, gente. Boa Valeu, noite e até Bia. uma próxima. Até. Tchau, gente. Beijão, Bia. Valeu. Tchau, gente. Abraço. Valeu. Vou mandar nudes pra ele, tô brincando. Tchau.